Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sou Rodrigo Saito e hoje estaremos apresentando uma série de vídeos sobre a introdução à linguagem R. Esses vídeos costumam ser um pouco mais longos que os vídeos tradicionais, mas tem bastante conteúdo, informação, parte prática para quem quer iniciar um aprendizado nessa linguagem de programação para manipulação de dados. Vamos lá? Linguagem R é uma linguagem de programação desenvolvida para computação estatística e gráficos. É amplamente utilizada em áreas como estatística, ciência de dados, econometria e análise de negócios. Hoje, há centenas de bases de dados disponíveis e é possível baixar essas bases e analisá-las de diferentes formas. Inclusive, há competições para quem melhor consegue demonstrar suas análises e descobertas com esses dados. A linguagem R é tipicamente fraca, o que significa que os tipos de variáveis podem ser alterados durante a execução do código. A linguagem R é uma linguagem de programação interpretada, que permite que valores e tipos sejam alterados durante a execução dos programas. Para análise de dados, a linguagem R oferece uma ampla gama de funções para limpar, manipular e analisar dados, incluindo pacotes de análise de série temporais, modelos lineares e não lineares, entre outros diversos pacotes, com a grande parte gratuita. Para visualização de dados, a linguagem R possui ferramentas poderosas para criar gráficos e visualizações interativas de dados, ajudando na exploração e comunicação de resultados. No caso da interatividade, é a parte em que clicamos em algum objeto e outros gráficos que estão relacionados mudam de acordo com a seleção. Temos exemplos como o Tableau, Power BI, que também trabalham dessa forma. Para modelagem estatística, a linguagem R suporta a criação de análise de uma variedade de modelos estatísticos, incluindo modelos lineares, não lineares, modelos de regressão e muito mais. Modelos lineares assumem que a relação é uma linha reta, enquanto os modelos não lineares possuem representações de relações mais complexas, como curvas e outras formas. A regressão linear é um tipo específico de modelo linear, que busca encontrar a melhor linha reta para ajustar os dados. Em Machine Learning, a linguagem R também é utilizada para tarefas de Machine Learning como construção e avaliação de modelos preditivos. Machine Learning é um ramo da inteligência artificial que se concentra em sistemas que aprendem com dados, sem serem programados explicitamente para tal, em vez de instruções diretas, em sistemas que utilizam algoritmos para analisar dados, identificar padrões e tomar decisões, melhoram o desempenho com a experiência. R é altamente extensível através de pacotes, que são um conjunto de funções e recursos adicionais que podem ser instalados para expandir a funcionalidade da linguagem. Muitos pacotes do R são gratuitos, que podem ser utilizados para estudos sem que você precise gastar dinheiro enquanto aprende. A linguagem R tem uma grande e ativa comunidade de usuários e desenvolvedores, que fornecem suporte, documentação e recursos adicionais. Hoje, as comunidades fazem parte da internet, principalmente no ramo de aprendizado e educação, que podem nos ajudar muito para a resolução de problemas. Em resumo, a linguagem R é uma ferramenta essencial para profissionais que trabalham com dados, oferecendo uma plataforma poderosa e flexível para realizar análises estatísticas, visualizações e modelagem de dados. É uma das grandes ferramentas para quem quer aprender a trabalhar com dados, quase indispensável. Vale a pena aprender, pois no futuro resultará boas análises de dados. Tipos de variáveis da linguagem R. Variável é um local temporário em memória RAM, para que você consiga manipular os dados de forma rápida. Em R, não tem uma estrutura rígida como outras linguagens de programação.
não é necessário declarar antes o tipo da variável a ser utilizada. A memória RAM é o local mais rápido que o computador pode processar os dados. Portanto, tudo o que você enxerga, ouve, escreve está alocado primeiramente na memória RAM. A linguagem R possui tipagem dinâmica, ou seja, as variáveis são criadas quando são atribuídas algum valor. Existem algumas regras para se dar o nome das variáveis, que nós chamamos de nomenclatura. Assim como todas as linguagens de programação, é necessário obedecer essas regras para a criação de variáveis. No caso, a variável deve começar com uma letra ou um ponto, pode conter letras de A a Z minúsculo e maiúsculo, números de 0 a 9, ponto e o underline. Alguns nomes são palavras reservadas da linguagem e não podem ser utilizados como nomes de variáveis, como por exemplo true, false, NA, inf, null, entre outros. É possível usar letras acentuadas em nomes de variáveis, mas não é recomendado para evitar confusões e problemas de compatibilidade. Uma restrição é se a variável começar com um ponto, não pode ser seguido de um número. É importante entender os tipos de variáveis para escolher as funções e métodos de análise adequados aos dados. A função class pode ser utilizada para verificar o tipo de uma variável na linguagem R. Nesse exemplo, nós temos aqui a utilização do class, que vamos ver mais para frente. Mas a sintaxe do comando seria class, entre parênteses, o nome da nossa variável. Por exemplo, class A, class nome, class 100. A e nome seriam o nome de variáveis. 100 seria um valor em si. Mesmo dessa forma, o class analisaria qual seria o retorno do tipo da variável. Para excluir uma variável em memória, use a função rm e depois, entre parênteses, o nome da sua variável. O comando ls lista todas as variáveis atuais do espaço de trabalho e para excluir todas as variáveis em memória, utilize o comando rm list igual a ls. Esses comandos são bem parecidos com o sistema do operacional Linux. Para quem já conhece o SO, fica mais fácil a memorização dos comandos. Também é possível remover um conjunto de variáveis definidas através do comando rm list igual a c e depois colocando todas as variáveis separando-os por vírgula. Essa é uma outra forma de fazer exclusão de variáveis. Na linguagem R, os principais tipos de variáveis são numérico, caracteres, lógicos e fatores. Para os tipos de numérico, que representam números inteiros decimais, temos alguns exemplos: 10, 5, 2, 0, menos 10, menos 5, 3.14 e outros. Esses exemplos são para fazer atribuição de variáveis com seus devidos valores. A recebe 10, B recebe menos 10, C recebe menos 205.87. Para tipos caractere ou string, representam uma série de caracteres em geral, como palavras e frases. São usados para armazenar dados textuais, como nome, cidade, CEP, descrições. Para limitar o tamanho de uma string, é utilizado aspas simples ou duplas na linguagem R. Exemplo de atribuição na linguagem R. Linguagem 1, que é a nossa variável, recebe R. Linguagem 2 recebe Python. Linguagem 3 recebe C#. Ou podemos observar aqui também que as aspas elas são duplas ou simples. Para o tipo lógico, são variáveis que podem aceitar somente valores binários, como true ou false. É usado em condições, comparações, testes de condições. Exemplo, flag recebe true, resposta recebe false. True e false precisam ser maiúsculos na declaração da linguagem R.
tipo fator são variáveis categóricas que têm valores limitados não numéricos, podendo ser ordenados, nominais, e não ordenados, ordinais. Exemplo, sexo recebe C, e aí temos uma sequência, MF, MF, M. Sexo recebe fator de sexo, que seria a variável do tipo vetor que a gente criou na linha anterior. O retorno desse comando vai ser factor with levels FM 2, 1, 2, 1, 2. Ou seja, o comando ele transformou em tipo de variáveis categóricas, limitados não numéricos. Nesse caso, 2, 1, 2 é o que foi transformado. O tipo inteiro é um subconjunto das variáveis numéricas, representando apenas variáveis inteiras. É necessário representar com a letra L maiúscula ao final do número, como 1L, 10L, 0L, menos 10L, menos 2015Ls. Exemplo, inteiro 1 recebe 1L, inteiro 2 recebe 0L, inteiro 3 recebe menos 2015L. O tipo raw representam dados brutos, binários, que não são textos e números, são uma sequência de bytes. É possível criar um objeto diretamente do tipo raw ou convertê-lo de outro tipo para raw. Exemplo, myRaw recebe raw de 10. Se a gente der um print nesse myRaw, que é a variável anterior que recebeu um objeto raw de 10, nós temos esse retorno. Um conjunto de 10 pares de números zeros. Para fazer a verificação de tipos de variáveis na linguagem R, o método class pode ser utilizado. Nesse caso, temos os exemplos class inteiro 1, class sexo e class flag. Para cada um deles vai ser retornado o tipo de dado que é correspondente ao que está entre parênteses. Vamos para a parte prática. Nesse caso, vamos utilizar o R e o RStudio, que já devem estar instalados no seu computador. Mão na massa! Bom, iniciando a nossa prática então, pessoal, esse daqui já é o RStudio aberto, do padrão que ele já vem. Quando a gente faz a abertura dele, já vai ter o que? Esses 4 painéis, tá ok? Essa é a parte onde geralmente a gente vai trabalhar mais, né? Geralmente aqui a gente faz todos os nossos códigos. Quando a gente executa, vem para essa parte aqui, ó. Então, esse é o interpretador do R, tá ok? Nessa parte, a gente tem a parte de variáveis de ambiente, né? Então, todas as variáveis que a gente vai fazendo a declaração aqui vai aparecendo. E nesse caso aqui, né, do último quadrante, seria o que? A parte das pastas que a gente tem aí dentro do nosso projeto, tá ok? Que a gente poderia estar fazendo aqui instalação, inclusive, de outros pacotes, atualizações e tudo mais, tá ok? Bom, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou alterar um pouco o layout para que fique um pouquinho melhor, pelo menos é o que eu acho, tá? Aí fiquem à vontade em verificar se realmente cabe a vocês essa alteração. Na parte do View aqui, ó, existe a parte de Panel, tá? E existe o Console on Write, tá ok? Ó, cliquei aqui. Essa partezinha aqui agora, ó, do interpretador vem para cá, tá ok? E é possível a gente fazer o que, ó, até minimizar essas duas partes aqui, ó, ficando apenas com duas, tá ok? Eu gosto de deixar essa parte aqui do environment, principalmente por quê? Porque quando a gente vai fazendo a criação das variáveis e a gente vai atribuindo valores a ela, esse cara aqui é legal para a gente tentar fazer algumas visualizações, tá ok? E nesse caso aqui, ó, desse último à vontade, tá? Eu vou deixar justamente para que o código, né, ele não desça muito até embaixo ali para ficar melhor na visualização aí de vocês no vídeo, tá ok? Mas poderia também estar fazendo essa alteraçãozinha aqui, ó, deixando mais código a ser visualizado, tá ok? Então vou deixar desse modo aqui. Bom, no meu caso eu vou estar fazendo o que? O carregamento de um arquivo. Esse arquivo vai estar disponível no nosso Git, tá ok? Vai estar aqui na descrição do nosso canal, tá ok? Então, ó, vou estar fazendo a abertura dele, tá? File, Open File, e é esse caso aqui, ó. Tá ok? Então, vou lá para cima aqui,
tá bom? E nós temos o que? Já nessa primeira parte, nomes de variáveis, tá ok? Ó, existem até nomes de variáveis com erro e é proposital, justamente para quê? Para reforçar aquela parte de que nomenclatura de variável é importante. A gente precisa saber das regras para poder fazer realmente essa parte correta, tá ok? Ó, então, supondo aqui que eu tenha nome, sobrenome, tá? Com S maiúsculo aqui, ó, tudo junto, tá ok? Eu vou executar. Para eu executar essa linha de comando, tem duas formas, pelo menos as mais fáceis aí. Ou eu clico aqui em Run, ok, ó. Cliquei, olha aqui na parte das minhas variáveis globais, nome e sobrenome já é uma variável, e olha aqui, ó, o que eu tenho, né, como valor já atribuído, beleza? É uma variável válida. Ou eu posso apertar também Ctrl Enter, que é o mais fácil e é o que mais vocês vão estar utilizando depois que vocês adquirirem realmente a prática aí, ó, né, da linguagem. Então, ó, Ctrl Enter. Tá ok? Ó, ele vai falar aqui, ó, no interpretador, tá? Ó, unexpected symbol em underline cidade. Então, o underline não é permitido você estar utilizando para declaração de variáveis no R. Tá? Muitas linguagens de programação conseguem estar trabalhando dessa forma, mas no R não. Bom, e o ponto, né? Por incrível que pareça, o ponto é válido. Ponto F recebe São Paulo. Ó, Ctrl Enter. Recebeu, é válido, tal. E comentando, né? Quando eu tenho esse cerquilho aqui na frente, né? Ou logo no início da linha, ele é comentário. Então o interpretador simplesmente ele ignora esse comando, tá ok? Então, ó, é válido sim, ele fez. Só que podem reparar que o ponto UF ele não está dentre as suas variáveis globais, tá? O environment global ele não aparece aqui, tá bom? Então só tem esse detalhe. Então vamos lá, ó, o string aqui, que é o que a gente está vendo, né? Ó, vou tentar executar, é inválido, não vai deixar porque começa com um número, né? Ó, beleza, não tem jeito. Agora string 1, beleza, ele vai validar. Beleza, tá ali, ó, foi para nossa environment aqui, né? Agora endereço completo é inválido, por quê? Porque eu tenho espaço em branco entre os nomes das minhas variáveis, tá? Ó. Ele não deixa, tá ok? E agora endereço underline completo. O underline ele é inválido logo no início, mas quando eu tenho ele no meio, ó, ele é válido, tá? Então, ó, endereço underline completo, ele consegue realmente fazer com que uma variável seja aceita, tá ok? True recebe true. O true recebe true nesse caso é inválido porque eu estou tentando fazer com que uma variável tenha o mesmo nome de um comando, tá? Então não tem jeito, o R ele vai rejeitar, ó. Beleza? True recebe true é falso, tá? Para eu listar as variáveis, ls, né? Ó, então abre e fecha parênteses. Todas as minhas variáveis que eu tenho em memória, por enquanto, são essas daqui, ó. Endereço, underline completo, nome, sobrenome, string 1, tá ok? Para eu excluir uma única variável, rm sobrenome aqui, ó, nome, sobrenome, Ctrl Enter, excluir, tá ok? Não tá mais em memória, tirou da memória. Agora só tem essas daqui, tá ok? Agora, para eu excluir uma lista de variáveis, eu poderia estar executando esse comando aqui, ó. Ponto F, lembrando, ele não está nas minhas variáveis globais, mas ela foi criada, tá? Vírgula, string 1 e endereço completo, né, ó, são as minhas duas variáveis que estão aqui, ó, correto? Então, é possível estar fazendo essa deleção, o RM de remove, tá ok? E o que é aquele list igual a C? O list é para você falar que é lista mesmo, né? É uma variável ali que está sendo o que? Atribuído igual a C. O C é de create, tá? Create o que? Essa lista que você está passando ali como parâmetro. Então o RM está excluindo uma lista ali, ó. Então comando dentro de um comando. Então, ó, Ctrl Enter aqui, sumiu todas as nossas variáveis ali, ó, do environment. ls para conferir novamente, ó,
character 0, tá ok? Então não tem mais nada. Poderia estar fazendo esse comando aqui, ó, rm de list igual a ls, tudo, simplesmente sem atributo nenhum ali no meio, ou parâmetro nenhum, né? Então tudo que ele listar iria cair para essa variável, ele iria pegar e fazer a remoção. Também poderia estar fazendo isso daqui, eu só vou executar, mas não vai ter nada mais mesmo. Tá ok, ó? Não tem mais nada, né? ls aqui, ó, 0, mais uma vez. Vamos definir algumas variáveis do tipo numérico, né? Então aqui, ó, A recebe 10, B recebe menos 10 e C recebe 205,87, tá ok? Lembrando que tipos numéricos aceitam negativos, tá? Então, ó, Ctrl Enter A, B e C, beleza, definidas. E agora tipos caractere, linguagem 1, linguagem 2, linguagem 3, recebe R, Python e C Sharp, tá ok? Aspas duplas e aspas simples ali, tá ok, ó? Então, linguagem 1, linguagem 2, linguagem 3, tá ok? E tipos lógicos, flag recebe true, resposta recebe false. Flag recebe true, Ctrl Enter, e resposta recebe false, Ctrl Enter. Também, ó, armazenou aqui, ó, nas minhas variáveis de ambiente, tá ok? Sexo recebe o tipo fator. Aí esse daqui é o tipo que é um pouquinho mais complicado, né? Mas com exemplo a gente consegue entender aí mais facilmente. Recebe o que? Um C, C de create. Eu estou criando esse vetorzinho aqui, tá? Contendo MF, MF, M, tá ok? Então são dois níveis aí que ele comenta, né? Que ele fala lá logo no início da introdução. Então sexo recebe esse vetor ali. Então, ó, beleza. É um vetor de caracteres de 1 a 5 posições. Posição 1, 2, 3, 4, 5. E aí depois eu tenho o que, ó? Agora o factor de sexo. Na própria variável, poderia estar colocando em outra, tá? Mas não, vou colocar aqui mesmo. Então, ó, aqui, ó, factor, tá, ó, with two levels, FM. O que ele transformou em 2? Né, ó, M, ó, transformou em 2. E F, ó, ele transformou em 1. M transformou em 2, tá? E F transformou em 1 e assim por diante, tá ok? E aí depois, com isso, você consegue depois fazer contagem, fazer soma, enfim, o que for, na verdade, mais factível para a sua análise, o que você precisar, né? Nesse caso aqui, a contagem aí seria melhor do que a soma, vamos dizer assim, dos 2 e 1s que ele fez ali, tá ok? Dos níveis. Bom, e se eu quero definir um tipo inteiro realmente, ó, inteiro 1, 2 e 3 vão receber o quê? Um L, 0L, menos 2015L, L maiúsculo, tá ok? Ó? Então, linha por linha, Ctrl Enter, Ctrl Enter, Ctrl Enter, beleza, ó, tá feito aqui, tá aqui embaixo na verdade, né? Ó. Inteiros, 1L, 0L, menos 2015L, tá ok? E o nosso famoso raw, my raw é a minha variável, recebe o raw de 10, tá ok, ó? Beleza? Então, ó, Enter aqui, Ctrl Enter, né? Beleza, recebeu a minha variável, ela foi criada e agora um print myRaw. Ó, a sequência, né, de zeros em pares em um conjunto aqui, ó, são 10 pares de zeros que ele criou. Tá ok? Na verdade, é o conteúdo, né, da minha variável myRaw. Lembre-se que isso daí é um binário, tá, pessoal? Não tem muito sentido para o ser humano conseguir enxergar isso daí. É mais a máquina mesmo que vai conseguir tratar esse binário para você. Tá bom? Bom, vamos lá então. Se eu tenho aqui o meu ls, é para verificar quais são as variáveis que a gente criou. Então a gente criou bastante, né? Ó. Então são todas essas daqui, ó. Tá ok? Ó, que o interpretador mostra aqui para gente. Né? Ó, todas essas variáveis. Agora, ó, o class ele faz o que? Verifica o tipo da variável. Qual é o tipo da minha variável A? Numeric. Da minha variável C? Numeric. E do meu flag? Logical. E do meu inteiro 1? Integer.
tá ok? Ó, o meu inteiro 1 é integer, tá ok? É diferente do numeric, tudo bem? Apesar que o numeric pode suportar um integer, né? E da minha linguagem 1, character, e do meu myRaw, tá ok? Então, quando você vai trabalhar, né, em grandes projetos, é muito provável que você vai estar utilizando as variáveis a todo momento. E uma hora você não vai saber qual é mais aquele tipo de variável. Então você vai fazer o que? Essa checagem, tá ok? No meio da programação você vai lá e vai conferir qual é o tipo da variável que você está trabalhando naquele momento. Tudo bem? Bom, quero eliminar todas essas variáveis da minha memória. Tá ok? Então, ó, eu vou dar um comando que rm list igual a ls. Esse cara aqui a gente vai fazer o que? Limpar todas as nossas variáveis. Então, é um segundo jeito de a gente tirar realmente tudo isso da memória. Tá ok? Então, ó, beleza. Fizemos a limpagem, tá, de variáveis em memória. Ah, eu gostaria de verificar se realmente eu tenho. ls abre e fecha, né, ó. Então aqui, Ctrl Enter, não tem, ó, characters zeros. Então é dessa forma que a gente começa a trabalhar um pouco com variáveis na linguagem R, tá ok? Ela é um pouquinho diferente aí, né, das outras linguagens de programação. Lembrando que a linguagem R ela é bem resumida, né? Então é realmente um pouquinho mais difícil de você conseguir ler os programas, né? Logo para quem está começando, mas depois que você começa a trabalhar com a linguagem em si, né? Começa a se ter muitas vantagens, né? A agilidade de você fazer a escrita de programas, de scripts, começa a ser maior, né? A compreensão dos programas, que um pode estar fazendo o que? Chamada no outro, como eu, por exemplo, aqui, ó, rm list igual a ls. Isso daqui é um comando que está vindo para dentro de uma variável e depois o rm está fazendo o que? A limpeza, né, das variáveis que estão dentro de list. Então isso daqui são agrupamento de comandos, né? Não é fácil a leitura, realmente não é. Mas depois, quando você começa a pegar o jeito, começa a melhorar bastante essa parte para a gente. Depois a gente consegue escrever melhor os nossos programas, correto? Em cima da linguagem em si, tá ok? No nosso vídeo de hoje era para a gente fazer essa demonstração, né, na parte da criação de variáveis, na parte de limpeza, na parte de verificação de quais eram seus tipos, o suporte, nomenclatura, tá ok? Então essa é a primeira parte do vídeo, né, de uma série de que a gente vai ter, porque isso daqui vai se transformar num mini curso introdutório da linguagem R, tá ok? Se gostou desse vídeo, siga a gente nos nossos canais, curta o nosso vídeo, tá ok? Siga a gente nas nossas redes sociais, comente, tá ok? Se vocês tiverem dúvida, coloca aí nos comentários, a gente vai sempre tentar seguir, né, mais aquilo que vocês têm dúvida aí, tá ok? Por enquanto, obrigado e até mais!